prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Mozart, eu sou um dos professores responsáveis por aula de clínica médica e também de cirurgia. Hoje a gente vai conversar sobre cirurgia, sobre um assunto que cai muito, principalmente aqui no Rio. As provas da UERJ adoram perguntar esse tipo de coisa, tanto o primeiro quanto o segundo assunto, e as provas da SES também adoram perguntar isso aí. Porque é uma coisa que pouca gente gosta de ler quando abre o Sabiston ou o Schwartz. Então a gente vai tentar aqui resumir mais ou menos 40 páginas do primeiro capítulo, que é esse primeiro item que a gente vai falar, e mais ou menos 60 páginas do segundo tema. E a gente vai tentar resumir isso aqui em menos de 1h30, tá bom? Para a gente ver se a gente consegue sair aqui na hora, não sair muito tarde. Então vamos começar a conversar, pessoal, olha só. O que a gente vai conversar primeiro, tá? É resposta endócrina, metabólica e imunológica ao trauma. Então vamos começar a conversar aqui. Durante muito tempo, só se considerava a resposta endócrina levando a alterações metabólicas pós-trauma. Então a gente sabia que alguns pacientes apresentavam determinado tipo de evolução, porque a gente sabia que havia determinado tipo de hormônio determinando aquela clínica, aquela alteração metabólica. Só que de uns 6 a 8 anos para cá, começaram a ver que a descarga hormonal que acontece durante um trauma, seja ele acidental, seja ele cirúrgico, só conseguia explicar metade dos sintomas de um paciente pós-trauma ou pós-cirurgia. E aí começaram a estudar e começaram a identificar outros mediadores dessa clínica, dessa resposta pós-trauma. Então, desde 8 anos mais ou menos para cá, acrescentou-se mais uma palavra. E essa outra palavra responde pela metade, pela outra metade que não se conseguia explicar anteriormente. Então, hoje a gente chama isso de resposta endócrino-metabólica e imunológica ao trauma. Então, a gente pode dizer que o hormônio responde por metade da resposta e a nossa resposta imune é a outra metade dessa clínica pós-trauma, pós-cirurgia. Tudo bem? E a gente sabe que a partir do momento em que você libera esses hormônios, que você libera esses fatores imunes, você tem uma série de alterações no pós-operatório que todo mundo conhece. Então, não é assim mais ou menos? Aí eu pergunto o seguinte, por que um paciente que faz uma cirurgia faz um ilha dinâmico? Aí o cara fala, é fácil, fez uma cirurgia, futucou a barriga, pode fazer ilha dinâmico. Beleza? Perfeito. Agora me explica por que um paciente faz ilha dinâmico quando faz uma neurocirurgia? Não futucou em nada de barriga. Quando faz uma cirurgia torácica, o paciente evolui com ilha dinâmico. Por que um paciente faz uma oligúria? Ah, porque durante a cirurgia ele foi mal hidratado. Beleza. E quando ele mantém essa oligúria, mesmo quando você fez a reposição volêmica de forma adequada durante a cirurgia? Vocês veem isso na prática de vocês. O paciente no pós-operatório, mesmo quando você faz uma quantidade boa de volume para ele urina pouco no pós-operatório. Por que um paciente faz uma alcalose mista? Por que um paciente, às vezes, fica 8, 9, 10 horas esperando uma cirurgia e não faz hipoglicemia? Pelo contrário, depois de uma cirurgia enorme, ele continua com hiperglicemia. Por que ele tem um discreto aumento da temperatura? Por que ele faz anorexia? Por que no dia seguinte esse cara já está mais de 24 horas em jejum, porque teve o jejum pré-operatório, teve a cirurgia e o jejum pós-operatório, e ele continua, depois de 24 horas em jejum, sem fome? Então, para a gente explicar isso aqui, a gente vai lembrar para vocês o que é o nosso metabolismo intermediário, que nada mais é do que uma briga entre o anabolismo e o catabolismo. Para a gente entender isso, a gente começa com a seguinte pergunta: o que você precisa para viver? Ah, amor, paixão, né? Você precisa de uma série de coisas, né? Mas sem dúvida o nosso grande problema aqui está aqui, né? Não, mas se bem que... Então, olha só, para que você consiga fazer isso tudo, o que agora um ser humano precisa para fazer isso tudo? Basicamente comida, que a gente vai falar aqui de uma forma mais científica, digamos assim. A gente está falando de glicose, a gente está falando de água e de oxigênio. Então, o que o nosso corpo faz para disponibilizar glicose, água e oxigênio para quando a gente sofre um trauma? Tudo bem? Então, vamos lembrar aqui o nosso metabolismo intermediário. Essa grande briga entre o anabolismo e o catabolismo. Então vamos começar com a fase inicial de anabolismo, que quer dizer uma coisa só: construção. Ao passo que quando a gente fala em catabolismo, a gente está dizendo destruição. Então, vamos começar. O nosso principal hormônio anabólico é a insulina. Guardem esse aspecto inicial para depois a gente conversar. Vamos lá. O que acontece?
logo após o início da alimentação, você começa a ver seus níveis de glicemia começarem a subir. Eu não estou falando de hiperglicemia. Estou falando aqui de uma glicemia de 100, 105, 107. E a partir do momento em que a sua glicemia começa a subir, existe uma descarga pancreática rápida de insulina. O que a insulina vai fazer? Ela pega essa glicose e dá para a célula se alimentar, contemplando então o nosso metabolismo celular basal. Tranquilo. Só que na maioria das vezes, a gente se alimenta com mais glicose do que nós precisamos. Então o que acontece? A glicose já jogou para dentro da célula a glicose. A insulina já jogou a glicose para dentro da célula. Agora sobrou glicose. O que a insulina vai fazer? A insulina é o nosso grande hormônio anabólico. Ela não quer saber. Sobrou glicose, ela quer saber de construir. Construir basicamente estoque. Então, a partir do momento em que sobra glicose, o seu metabolismo celular, se inicia o processo de construção, que é o processo de anabolismo. Tudo bem? Então, essa glicose vai ser captada para a insulina, e a insulina, já que não tem mais como jogar para dentro da célula, porque a célula está abarrotada, ela vai pegar essa glicose em excesso e vai empilhar essa glicose em fígado e músculo, principalmente, transformando essa glicose num reservatório que é rapidamente mobilizável. Como é que é o nome de glicose empilhada em fígado e em músculo, pessoal? Glicogênio. Então, basicamente, sobrou glicose, a insulina começa a formar estoques de glicogênio. Mas, como todo bom ser humano, nós somos gulosos ainda mais do que isso. E você come mais glicose ainda. Então, a insulina já deu glicose para a célula, a insulina já forneceu o seu estoque de glicogênio, e chega um determinado momento em que ainda sobrou glicose. A insulina quer saber de construir. Ela vai pegar essa glicose, vai tentar jogar no fígado e músculo, não tem mais como fazer, porque os estoques de glicogênio estão lá em cima. Tudo bem? Então, já que agora já não tem mais como colocar a glicose, vamos dizer assim, in natura no seu corpo, a glicose vai sofrer uma transformação. A insulina vai pegar essa glicose e transformar em algo que possa ser estocado, já que no fígado e no músculo não cabe mais. É nesse momento que a gente começa a engordar. É nesse momento em que se forma a gordura, porque já encheu o estoque de glicogênio hepático e muscular, sobrou ainda glicose e você começa a formar gordura. E aí você começa a entender, né, por que um paciente diabético tipo 1 é magro. Diabético tipo 1 não produz insulina. Se ele não produz insulina, ele não tem como engordar. Simples, né? Tudo bem? Esse estoque de glicogênio aqui é o mais rapidamente mobilizável, só que ele é um estoque finito. Ele dura aí de 12 a 24 horas, em média 16 horas. Tudo bem? Beleza. Então aqui a gente viu a primeira fase do metabolismo intermediário, simples desse jeito. É a formação desse estoque, que vai ser mobilizado em situações de jejum ou de estresse, de trauma. Vamos lá. O que vai acontecer a partir de agora, então? Vamos colocar o paciente em jejum. Vamos colocar o paciente sofrendo um trauma, por exemplo. Então, quando você está em jejum, você começa a ver seus níveis de glicemia começarem a cair. E eu não estou falando de hipoglicemia, como eu não falei de hiperglicemia anteriormente. Estou dizendo aqui glicemia em torno de 87, 88, 89, eventualmente até 80. O teu corpo não gosta de viver com a glicemia em torno de 78, 80. Então, a partir do momento em que você começa a ver a queda da sua glicemia, o teu pâncreas automaticamente diminui a secreção de insulina. Tudo bem. Se fosse e parasse por aí, beleza. Chegaria um determinado momento em que o paciente entraria no processo de hipoglicemia, desencadearia o processo de fome, o paciente se alimentaria novamente. Só que teu corpo não deixa você entrar em hipoglicemia. Porque a partir do momento que você tem essa glicose em torno de 78, 80, hormônios contra-insulínicos começam a agir aqui, para elevar um pouco mais a sua glicemia. Então, esses hormônios, que são hormônios contra-insulínicos, começam a agir, fazendo ao contrário do que a insulina faz. Se a insulina é o nosso principal hormônio anabólico, esses hormônios contra-insulínicos são os nossos hormônios que vão promover o catabolismo. Repara só, pessoal, um cara entra em greve de fome. Alguém já viu alguém aqui morrer de fome?
Por que o cara fica lá 7, 8 dias sem comer? Por que ele não morre de hipoglicemia? Ele morre de sede. Você vê lá o nosso antigo governador do estado, né? Que entrou lá em greve de fome. Não foi assim? Ele não morreu, infelizmente, né? Por quê? Porque ele bebia água, né? E ele não fez hipoglicemia. Por quê que ele não fez hipoglicemia? Por causa dos hormônios contra-insulínicos, que começam a dar um jeito de oferecer glicose para o nosso paciente. Tudo bem? E aqui a gente pode fazer uma analogia para o trauma. Quando você fala sobre resposta endócrina metabólica e imunológica ao trauma, pensa basicamente como se nós fôssemos ainda primatas, como se a gente fosse réptil ainda, tá bom? Como se a gente fosse ainda o elo perdido. Sempre, frente a um trauma, o teu corpo te deixa pronto ou para lutar ou para fugir. E esses hormônios aqui que são liberados vão te deixar pronto para lutar ou para fugir. E a primeira coisa que você precisa ter para lutar ou para fugir é energia, é disponibilização de glicose. Então, inicialmente, esses hormônios vão agir no estoque que está pronto, na glicose que está pronta, em fígado e em músculo, aquele estoque chamado de glicogênio. Então, eles começam a quebrar os estoques de glicogênio, fazendo a lise do glicogênio, num processo que vocês conhecem como glicogenólise. Tudo bem? Só que, como a gente conversou, os estoques de glicogênio são finitos, duram de 12 a 24 horas, em média 16. A partir do momento em que você já não tem mais glicose pronta para disponibilizar para o seu paciente, e esse paciente agora está em jejum, não está se alimentando, o que você precisa fazer? Você precisa procurar fontes alternativas de energia. Mas vocês sabem isso desde a época de biologia no primário, que o nosso corpo sabe comer muito bem a glicose. Qualquer outra coisa que é disponibilizada como forma de energia não fornece tanta energia quanto a glicose. Não tem nada pela boca, acabou o estoque de fígado e músculo de glicose. O que você vai começar a fazer? Você vai procurar alguns radicais que você consiga transformar em glicose, formando uma glicose que anteriormente não existia no corpo desse paciente, formando uma nova glicose, ou gerando uma nova glicose, um processo que vocês conhecem, chamado de gliconeogênese. Tudo bem? Beleza? Permitam-me ser enfadonho. Todo mundo sabe isso aqui, mas a gente tem que lembrar para a gente entender um pouquinho mais à frente. Tudo bem até agora? Então, o que a gente vai fazer? Glicogenólise é rapidinho, ó, quebrou, já disponibilizou. 12 a 24, em média 16. O grande lance é a gente começar a entender a gênese dessa nova glicose. Tudo bem? Então, o que vai começar a acontecer, pessoal? A gente vai em fígado, em músculo e gordura e começa a procurar substâncias que podem ser transformadas em glicose. São radicais não glicídicos que serão enviados ao fígado, tudo isso aqui mediado por esses hormônios liberados durante o trauma, que são hormônios contra-insulínicos, e a partir do momento em que esses radicais chegam ao fígado, serão transformados em glicose, para disponibilizar energia para o meu paciente. Tudo bem até agora? Passo a passo. Como é que vai ser feito isso? Eu vou principalmente, na verdade, em músculo e gordura. E eu começo a quebrar músculo e gordura. Eu começo a quebrar, basicamente, proteína e tecido adiposo, lipídio. Beleza? São os hormônios liberados durante o trauma, os hormônios contra-insulínicos que vão começar a fazer isso aqui. Não se preocupem, esses 4 últimos aqui vieram aqui para cima. Tudo bem? Quando você quebra proteína, o que você libera? Bioquímica. Proteína é basicamente o quê? Aminoácido. Você libera 2 aminoácidos fundamentais, que são a glutamina e a alanina. Quando você quebra lipídio, você libera o quê? Ácido graxo, muito bom, e que mais? Glicerol. Tudo bem? Então aqui você começou a ter uma quebra desses radicais que não são glicose, e você vai querer transformar radicais que não são glicose em glicose. Tudo bem? Agora tem mais um radical aqui extremamente interessante que as pessoas às vezes se esquecem. Na ferida do trauma, quando você está usando e consumindo muito oxigênio e eventualmente saindo de um ciclo aeróbio para um ciclo anaeróbio, você começa a produzir o quê?
lactato. Então, atenção, que aqui, a partir do momento em que se inicia a gliconeogênese, nós temos 5 substâncias que a gente tem que conhecer. Aqueles 2 aminoácidos, glutamina e alanina, o lactato, o glicerol e os ácidos graxos. Tudo bem. Desses 5, apenas 4 serão levados ao fígado para serem transformados em glicose. Tudo bem? Quais são esses 4? Não deve ser o lactato, porque o lactato só serve para fazer acidose lática, só serve para fazer acidose metabólica. Isso é um erro. E a gente vai ver que o lactato também é jogado no fígado para a produção de glicose. Tudo bem? Beleza? Quem sobra é ácido graxo. Aí você fala, ácido graxo então não vira energia? Vira. Ácido graxo passa a ser consumido principalmente pela musculatura esquelética e cardíaca. Ácido graxo serve sim como energia. Músculo esquelético e musculatura cardíaca sabem comer ácido graxo ao invés de comer glicose. Tudo bem? Até agora, então, a gente chegou a um momento onde nós fizemos a proteólise, a quebra da proteína, e transformamos os seus metabólitos em glicose. Vocês tiveram aula de insuficiência renal aqui e vocês viram o que é a retenção azotêmica. Azo quer dizer nitrogênio. Então, quando você quebra a proteína, você está quebrando o seu nitrogênio e transformando esse nitrogênio em glicose. Só que está acontecendo o seguinte, você não está comendo e está quebrando o seu nitrogênio. Não está entrando e você está gastando o seu nitrogênio. O que vai acontecer com o seu balanço nitrogenado num processo de catabolismo? O que acontece com ele? Já que eu estou quebrando e não estou produzindo mais e estou gastando esse nitrogênio. O balanço nitrogenado vai negativar. Então, no processo de proteólise, que não é acompanhado pela reposição dessas proteínas, eu tenho um balanço nitrogenado negativo. Tudo bem? Epônimo. Atenção, quem for fazer prova na SES. Uma maldade, e volta e meia isso é perguntado. Existe um ciclo, né? Um epônimo tem que saber que você transforma a alanina em glicose. Tem que lembrar do nome do cara. Como é que é o nome? Ciclo de bioquímica é dureza, né? Ciclo de Fehling. Tudo bem? Ninguém lembra. Pois é, pergunta se não pergunta se prova. Acho uma maldade. Eu também. E existe o ciclo que transforma o lactato em glicose, que você, já falaram para você, mas vocês esqueceram, muitos aqui esqueceram. Como é que é o nome do ciclo? Ciclo de Cori, tá bom? Tranquilo? Maldade, eu sei. Então, alanina, glicose é o ciclo de Fehling, lactato, glicose é o ciclo de Cori. Não é possível isso cair. Vocês vão ver na apostila. E finalmente, pessoal, o que acontece com o ácido graxo? Mais uma vez, ele vai servir de fonte primária de energia para músculo esquelético e cardíaco principalmente. Só que, quando o ácido graxo passa pelo fígado, ele é transformado em quem? Ácido graxo, quando passa pelo fígado, sofre um processo de beta-oxidação que é transformado em corpo cetônico. Para que serve corpo cetônico? Para dar bafo, né? Para fazer cetoacidose, né? Sim. Mas agora olha que maneiro. E aí você começa a ver o seguinte, quem inventou a gente, inventou muito bem feito. Deus, Alá, Buda, sei lá quem foi, mas é muito maneiro. Olha só, chega um determinado momento em que o teu cérebro começa a ver essa confusão. Ele fala assim, caramba, eu estou quebrando todo o meu músculo e estou quebrando todo o meu tecido adiposo. E ele, para tentar melhorar esse processo, ele passa a consumir como fonte primária de energia, não mais a glicose. Porque tem muita gente, eu sei que não é o caso aqui, que fala assim, o neurônio só sabe comer glicose. Isso é um erro. Porque em processo de um jejum mais prolongado ou de um trauma muito intenso, o teu cérebro passa a aprender a comer corpo cetônico. Aí você fala, como é que é? Meu neurônio sabe utilizar corpo cetônico como fonte de energia? Claro que sabe. Agora o lance é entender o porquê. Repara o que acontece. Olha como é que é bem feito isso. O teu cérebro começa a ver que você está fazendo uma proteólise intensa. Aí você fala assim, se eu continuar
a quebrar músculo desse jeito, eu não vou conseguir nem fugir, nem lutar. Então, para tentar sustar esse processo de proteólise, ele passa a comer apenas corpo cetônico. Repara, pela proteólise tem glicose, joia, ele poderia comer só glicose, mas ele agora quer poupar músculo. Então ele passa a comer apenas o metabólito na gordura, poupando o músculo, deixando o músculo de reserva para fugir ou para lutar. É muito maneiro. Porque todo mundo fala assim, neurônio só come glicose. Não, claro que não. Corpo cetônico passa a ser também fonte de energia para um paciente que está no jejum mais prolongado. Tudo bem até agora? Beleza? Agora, vamos começar a lembrar de algumas coisas aqui. Chegou o teu paciente. Teu paciente, vamos colocar agora no ambiente cirúrgico. Ele chegou hoje às 12 horas, meio-dia, foi feito o diagnóstico de colicistite e ele vai ser operado. Então, foi feito exame, coisa e tal, olha, a cirurgia está marcada para amanhã, às 8 horas da manhã. Dieta zero, 8 horas da manhã, dá uma broca no centro cirúrgico qualquer. E contaminaram as salas todas, está uma confusão danada. Seu paciente só vai operar às 20 horas. O que instintivamente as pessoas fazem? Vai ficar esse tempo todo em jejum, o que você instala no seu paciente? Soro glicosado, não é assim? Por quê? Porque senão ele vai fazer hipoglicemia, né? Claro que não. Claro que não, a gente acabou de falar que o paciente não faz hipoglicemia. Faz uma hipoglicemia de dar dor de cabeça? Sim. Mas hipoglicemia para matá-lo? Não. Ué, então por que instala um soro glicosado no nosso paciente? Para poupar músculo e gordura. Porque na hora que começar a cirurgia, ele vai começar a consumir músculo e gordura. Então, não deixa esse processo se iniciar antes do tempo. Porque você fala assim, mas é pouco. Não. Porque se você tem uma proteólise intensa, você começa a consumir músculo respiratório, se esse cara for para prótese ventilatória, fica difícil de afastá-lo. Se você fizer uma lipólise intensa, muita lipólise, você começa a jogar êmbolos de gordura, levando a embolia pulmonar. Então, na verdade, o soro glicosado que a gente instala não é para prevenir hipoglicemia, é para sustar a gliconeogênese, impedindo que o paciente consuma os seus estoques antes do tempo. Não só os seus estoques de radicais não glicídicos, como também os radicais rapidamente mobilizáveis, o glicogênio. E quanto que normalmente a gente coloca de soro glicosado no nosso paciente? A gente bota lá quanto para correr? 2.000, né? Por que 2.000? E aí está o grande barato. E que torna a coisa não tão empírica assim. Para você sustar esse processo aqui de gliconeogênese, você precisa em torno, mais ou menos, de 400 quilocalorias por dia. Que equivale a quanto mais ou menos de glicose, gente? Cada grama de glicose fornece quantas quilocalorias? 4. Então, para dar 400 quilocalorias para o meu paciente, eu tenho que oferecer para ele por dia 100 gramas de glicose, que é exatamente o que tem quanto de soro glicosado? 2.000. Então, não é empírico. Esses 2.000 de soro glicosado que as pessoas colocam no paciente em jejum, não é empírico, tem um porquê. Mas eu colocava 2.000 de soro fisiológico porque eu achava que era hidratação. Aí é outra coisa. Mas se você dá esses 2.000 de soro glicosado, você impede que os seus estoques sejam consumidos antes do tempo. E é só isso. Tudo bem até agora? Beleza? Vamos lá. Olha a primeira questão do INCA. Olha só. No adulto, os estoques de glicogênio suficientes para manter níveis de glicemia normal em condições de jejum duram em horas. Glicogênio dura de quanto a quanto tempo, hein? 12 a 24, né? E agora? O que você vai marcar? 12 a 24, mas em média é quanto, hein? 16. 16 está mais perto de quem? De 12. Tudo bem? É óbvio que nós anulamos essa questão. E esse é um compromisso com o médio curso, para vocês. No final do ano, o que vai acontecer? Eu achei que dá recurso. A gente vai fazer recurso para vocês, tá bom? A gente fica às férias fazendo recurso. Tá bom? E é um barato, é verdade. Sabe por quê? Porque os caras que fazem essas questões aí, eles ganham por questão. E quando a gente anula uma questão dessas, o que acontece? Eles perdem dinheiro. Ou seja, eles enchem com vocês de questões assim, idiotas desse jeito. A gente vai encher muito mais o saco. Essa foi uma questão anulada, que estranhamente, no dia seguinte, foi desanulada.
Vai entender, né? Cérebro, para maldita da FESP, né? Hoje, SES. Cérebro, nervos periféricos, medula renal, eritrócito, tecido inflamatório, utilizam a glicose como combustível primário. Beleza. Entretanto, a produção endógena de glicose não pode ser produzida, olha a frase, a produção não pode ser produzida, né? A produção de glicose não pode ser produzida a partir de determinados substratos, pela indisponibilidade de mecanismos enzimáticos. Quando você começa a ler a questão, você vai vou errar, né? Pela indisponibilidade de mecanismos enzimáticos, ferrou. Em situações de trauma, a glicose não pode ser produzida a partir de quem? Quem é que não serve aqui para formar a glicose? Quem é que não é utilizado? Ácido graxo. Forma o quê? Corpo cetônico. Questão maldita, difícil, claro que é. Quem é que fez? Darth Vader. Tudo bem? Pertence ao lado negro da força, né? Tudo bem? Vamos começar a ver como é que isso se processa? Quais são os grandes hormônios, então, que agem durante o jejum do nosso paciente ou durante o trauma, que nada mais é do que um jejum prolongado. Então, olha só, atenção a isso. Os dois principais estímulos para que haja a resposta endócrina e imunológica são, 1, a dor, e 2, o tamanho do trauma. Então guardem, porque a partir do momento em que você começa a ter dor, fibras aferentes do local vão ao sistema nervoso central, determinando a liberação pelo hipotálamo do fator liberador de corticotrofina, que chega à hipófise e libera a CTH. A CTH vai chegar à adrenal e vai liberar o grande hormônio do trauma, o grande maestro do trauma, que é o cortisol. Agora, em situações de trauma, a adrenal também é fundamental para liberar outros 2 hormônios que vão ser importantíssimos num paciente, num trauma ou num jejum prolongado. Quando estimulada a adrenal, além de liberar cortisol, libera qual outro hormônio? A adrenal libera qual outro hormônio? A adrenalina. E também vai liberar a aldosterona. Atenção agora, pessoal, para entender isso aqui, porque o cortisol é o grande maestro. A adrenalina é quem dá a cara de um paciente em pós-operatório para a gente. Tranquilo? Além disso, também haverá a liberação de ADH. E você também tem a liberação durante a fase de catabolismo. GH. Aí você fala, para. GH? GH é o hormônio do crescimento. GH é um hormônio anabólico. O pessoal aí que está malhando pra caramba, que gosta de aditivar, está usando GH direto. Como é que pode ser liberado um hormônio anabólico durante a fase de catabolismo? A gente vai explicar daqui a pouco para vocês. Então não se assustem com o GH ali não. Tudo bem? Vamos lá. Olha só. O cortisol vai fazer o quê? Ele vai agir em cima do músculo, promovendo a proteólise. Mas talvez até mais importante do que a proteólise mediada pelo cortisol, o cortisol libera no músculo proteínas de fase aguda. A PCR, por exemplo. Aí você fala assim, para que serve uma proteína de fase aguda? Para alterar laboratório. Não. Proteína de fase aguda é um grande sinalizador de que o teu sistema de catabolismo está funcionando. E ele fala assim, olha só, sofremos um trauma. O sistema imune começa a funcionar aí. Sistema de cicatrização começa a se organizar, porque sofremos um trauma. Eu vou começar a melhorar aqui, daqui a pouco você vem. Então, essas proteínas de fase aguda nada mais são do que sinalizadores, para que deixe a resposta pós-catabolismo pronta para começar. Então, ativa o sistema de coagulação, ativa o sistema imune, ativa o sistema de cicatrização. O cortisol age na gordura fazendo lipólise? Sim, mas fundamentalmente quem faz a quebra da gordura é a adrenalina. Tudo bem? Isso aqui vocês veem na prática. Por que o cortisol é o grande maestro do trauma? Porque sem cortisol a adrenalina não age. Quantas vezes vocês já viram isso em paciente grave? Um paciente em choque séptico. Tá lá, pressão baixa pra caramba, o cara tá fazendo volume, não resolveu. Começou antibiótico já, tá tratando o paciente, mas o paciente em choque séptico. Ele faz choque por vasodilatação, você faz o quê? Noradrenalina, né? Que nada mais é do que o precursor da adrenalina. Então você joga a noradrenalina no seu paciente e mesmo assim, esse vaso não responde.
Vocês já viram isso na prática, né? Até que chega um cara que tem um pouquinho mais de experiência e o paciente está lá, com um caminhão-pipa ligado de um lado, jogando volume para o paciente, com o outro ligado na subclávia, jogando noradrenalina, e a pressão do cara lá embaixo. O cara com mais experiência faz o seguinte, peraí, só um instantinho, pega uma seringa, enche uma seringa com uma determinada substância, faz na veia do paciente. Depois de 3, 4 horas, a pressão do cara sobe. E, eventualmente, já é possível abaixar a noradrenalina. Que substância é essa? O cortisol. Já aconteceu isso para vocês. Tudo bem? Por quê? Porque o cortisol exerce o efeito permissivo à adrenalina. A adrenalina não consegue agir sem a presença do cortisol. Tudo bem? É da prática da gente, não é empírico, está aqui. A ponta daqui vai ser jogada para cá, beleza? Como eu falei, a adrenalina é responsável pela cara de um paciente que sofre um trauma. Então, a adrenalina agindo no sistema cardiovascular, aumenta a frequência cardíaca. No sistema respiratório, o paciente começa a fazer broncodilatação. No sistema intestinal, começa a fazer atonia intestinal e tantas outras alterações que a gente está acostumado a ver num paciente pós-trauma, mas sempre por ação permissiva do cortisol. Então tá ali. Essa não é a cara que o paciente tem no pós-trauma? Glicogenólise, broncodilatação, aumenta a frequência cardíaca, vasoconstrição. E aqui começou a complicar. Ó. O relaxamento esfincteriano. O que mais uma vez a gente tem que lembrar? Que o paciente agora precisa correr ou lutar. Então ele faz relaxamento esfincteriano para quê? Joga o que está em excesso fora. Joga a urina e joga o cocôzão para fora. Porque aí você consegue correr mais rápido. Tudo bem? E ele faz atonia intestinal. Por que ele faz atonia intestinal? Porque se tem uma coisa que puxa sangue no nosso corpo, é peristalse. Quando você começa a fazer peristalse, há um desvio absurdo de sangue para o intestino. Então ele fala assim, para sangue, para de sangue para o intestino, para que eu consiga disponibilizar para o que é importante, para o centro, né? Pulmão, coração e coco. Tudo bem? Agora tem mais uma coisinha aqui. A atonia intestinal, sim, mediada pela adrenalina, também é ajudada por um fator que é liberado durante um trauma. O paciente, quando sofre um trauma, ele sofre uma dor, mais uma vez, o corpo do paciente quer tentar ajudá-lo a fugir ou a lutar. Então ele joga na circulação determinada substância para ele não sentir dor, para que ele consiga correr ou para lutar. Como é que é o nome dessa substância? Que tira a dor do paciente ou, né, faz ele perceber a dor de uma maneira diferente. Qual é o nome dessa substância? Opioide endógeno. Não é assim? Os caras relatam, pô, bati de carro, mas eu estava na adrenalina tão grande que eu nem senti dor. Quando eu vi, eu estava com o braço quebrado. Por que isso acontece? Pela presença desses opioides endógenos, que são responsáveis também pela atonia intestinal, junto com a adrenalina. Tudo bem? Aí vem aquela história, né? A pessoa sente prazer quando sente dor. Por quê? Porque libera opioide endógeno. Ah, me bate, coisa e tal, aquela coisa. Aí, ó, opioide endógeno, tá bom? Aí você entende. A sua louca, né? É isso? Então, pau, né? Toma opioide endógeno. Tudo bem? Ou seu louco, né? Tranquilo? Vamos lá. Continuando aqui, pessoal. A liberação de aldosterona também é fundamental para a gente. Porque como é que a aldosterona age? Eu já joguei a urina que estava em excesso fora, já liberei o cocôzão porque estava em excesso fora para eu poder correr. Mas eu vou querer urinar agora? De jeito nenhum. Eu quero é segurar líquido, para o paciente não ter que parar no meio da rua para beber água, enquanto o cara está correndo atrás dele. Então o que você começa a liberar? A aldosterona. E a aldosterona retém água a partir do momento em que ela retém qual eletrólito? Sódio. Ela retém sódio, mas manda embora quem? Potássio, mas fundamentalmente também, isso não pode esquecer. Vocês viram isso na aula de distúrbio hidroeletrolítico e ácido básico? Acho que foi o Humberto que falou para vocês. Joga embora potássio e também quem? Hidrogênio. E quando você joga fora hidrogênio, o que acontece? Joguei hidrogênio. O que vem na gasometria do nosso paciente? Uma alcalose metabólica. Mas eu mostrei lá no começo que a alcalose é mista. Ué? Como é que pode? Tudo bem, eu entendi. O hidrogênio foi embora, eu fiz uma alcalose metabólica. Mas por que um paciente num pós-operatório imediato tem uma alcalose mista? Facílimo. Um paciente em pós-operatório, eventualmente, hiperventila por causa da dor. Por isso que a analgesia no pós-operatório é tão importante.
para ele não hiperventilar. O paciente no pré-operatório, eventualmente, é hiperventilado. Durante o processo de anestesia, o anestesista erra na frequência respiratória do paciente. Só para vocês terem uma ideia, saiu um artigo belíssimo, tem mais ou menos 8 meses, que mostrou uma estatística que é apavorante para a gente. Nos 4 hospitais top universitários nos Estados Unidos, nos 4 melhores, 85% dos pacientes ventilados mecanicamente durante uma cirurgia hiperventilavam à toa. Nos 4 hospitais top universitários, 85% hiperventilaram à toa. Você imagina? Tudo bem? Então, outra coisa que vai promover a alcalose, além da hiperventilação pós-operatória por dor, é a hiperventilação perioperatória, por barbeiragem. E para a gente terminar também, a piora dessa alcalose é uma coisa que tem gente que tem mania de passar. Eu sei que não é o caso aqui, mas é a maldição do catéter nasogástrico, né? Pós-operatório, passa catéter. É assim? Claro que não. Existem indicações de se passar um catéter nasogástrico. Vocês viram, por exemplo, uma aula de trauma. Quando é que você passa catéter nasogástrico em alguém? Quando o paciente está com distensão gástrica. Do contrário, tem alguma outra indicação? Poucas. Pós-operatório, per si, não é indicação. Tudo bem? Então, a alcalose mista fica explicada, então, pela ação da aldosterona, pela ação de um catéter nasogástrico colocado de forma inadequada, hiperventilação pós e perioperatória. Tranquilo? Continuando com a nossa resposta hormonal, vamos começar a ver o que acontece no ADH. O ADH complementa a ação da aldosterona, né? É um hormônio antidiurético, não deixa o nosso paciente urinar. Beleza, beleza, mas esse é o hormônio que mata a gente. Esse é o hormônio que vai matar a gente pós-trauma. O ADH, tudo bem, vai fazer oligura no meu paciente? Vai. Mas o mais importante, que as pessoas às vezes esquecem, junto com a adrenalina, o ADH promove vasoconstrição esplâncnica. E aí começa a ficar fácil de entender o que acontece no paciente gravemente enfermo no CTI. Um paciente está no CTI. De que normalmente um paciente no CTI morre? Morre de quê? Normalmente. Pós-trauma, o que é? Sepse. E normalmente a sepse de origem pulmonar. Quando você olha os bichos que fazem sepse de origem pulmonar no paciente sendo ventilado mecanicamente pós-trauma, você vai ver que são principalmente gram-negativo e anaeróbio entérico. Como é que eles vieram parar aqui? Broncoaspirou. Claro que não. É que no momento em que você faz vasoconstrição esplâncnica, auxiliado pela adrenalina endógena e eventualmente pela noradrenalina que você está jogando também, o que acontece? Você começa a fazer uma isquemia intestinal. Não estou falando de necrose, mas estou falando de um desequilíbrio entre oferta e demanda de oxigênio para o intestino. E essa isquemia intestinal permite que o bicho que mora aqui dentro passe para a circulação sanguínea, num processo que vocês conhecem como translocação bacteriana. E aí o bicho consegue subir. E é por isso que o paciente faz sepse por gram-negativo e anaeróbio entérico. Olha lá, quem mata a gente. Tudo bem? É por isso então que todo mundo fala que a gente tem que alimentar o mais rápido possível o nosso paciente, né? É claro. Porque sempre que você começa a alimentar o seu paciente rápido, o que vai acontecer? Começa a peristalse. Quando começa a peristalse, você puxa sangue para lá. Tudo bem? Vamos lá. Nos pacientes considerados aptos, sob o ponto de vista nutricional, submetidos a uma operação de grande porte, não complicada, além dos líquidos corporais de composição eletrolítica necessários, a quantidade mínima diária de glicose que deve ser administrada é de, no mínimo, quanto é que você tem que dar? 100. Quem for fazer prova em São Paulo, que eles adoram quilocalorias, quantas são, por favor? 400. Que dá mais ou menos quanto de soro glicosado? 2.000. Não é empírico, tá? Uma questão da UERJ. Mole. Tá certo? Vamos lá. O GH. E aí está o problema. O GH faz catabolismo. Aí você fala assim, como? Entendam ao contrário, pessoal. O GH, na verdade, não é ele que promove o anabolismo no teu corpo, não. Quando você está aditivada, quando você está malhando, não. O GH promove a liberação de um para-hormônio que parece muito com o nosso principal hormônio anabólico. Qual é o nosso principal hormônio anabólico? Insulina.
E ele promove pelo fígado a liberação desse par-hormônio que parece muito com a insulina. Como é que é o nome dele? Fator de crescimento, insulina-like. Então o GH não é o grande anabólico, é que a sua presença promove a liberação do fator de crescimento insulina-like. Olha que maneiro. No trauma, começa a haver o aumento de GH, só que esse GH não consegue agir no fígado pela presença daquelas citocinas liberadas pela resposta imune. E como ele não consegue agir no fígado, você não tem a liberação do fator de crescimento insulina-like. Já que ele não conseguiu fazer a ação dele no fígado, ele começa a fazer catabolismo. Só isso. E para a gente terminar entendendo a glicose, o que acontece? O pâncreas, quando você começa a ter níveis de glicemia, não estou falando de hipoglicemia, mas níveis no nível inferior da glicemia, você diminui a secreção de insulina e começa a liberar glucagon. Isso, sem dúvida, eleva a glicemia. E daí, eu tenho certeza que não é o caso, vocês entendem o porquê que um paciente que faz pancreatite aguda faz hiperglicemia, que inclusive faz parte do critério lá dos malditos, né? Por que um paciente faz hiperglicemia quando tem pancreatite aguda? Ah, porque destrói célula beta. Minha nossa, não tem nada a ver. Tem gente que fala isso, né? Ah, destrói célula beta, não tem insulina, faz hiperglicemia. Claro que não, é por causa disso aqui, ó. Porque o paciente que tem pancreatite aguda está sofrendo um trauma. Claro que há diminuição do nível de insulina, que ajuda a hiperglicemia, sem dúvida, mas não é o principal motivo do paciente fazer hiperglicemia. É porque ele está sendo submetido a um trauma. Tudo bem? Beleza? E a gente começa a entender um monte de coisa da prática, né? Por que o 2000? Por que a gente tem que alimentar mais cedo? Por que o paciente faz pneumonia com gram-negativa anaeróbio entérico? E aí você começa a jogar e começa a ver, começa a fazer mais sentido. Tudo bem? Vamos lá. E finalmente a resposta imune. Lembrando que o que libera o hormônio é a dor, e o que libera essas interleucinas e fatores de necrose tumoral alfa, fundamentalmente são o tamanho do trauma. Beleza? As interleucinas promovem esse aumento da temperatura, não coloca febre não, tá? Coloca aumento da temperatura no pós-operatório. E finalmente, o fator de necrose tumoral alfa é o que promove essa alteração que a gente falou lá no comecinho. Por que o paciente no pós-operatório não sente fome? É porque aqui, ó, fator de necrose tumoral alfa é uma substância anorética. Tudo bem? Beleza? Quem é que regula essa resposta imune é o tamanho do trauma. Quem libera o hormônio durante o trauma é a dor, fundamentalmente. Tudo bem até agora? Passo a passo vocês vão ver que vai ficar resumida a apostila de vocês. É isso que eu vou tentar fazer aqui. Vamos lá. A resposta ao estado de jejum, Unifesp 2005, a resposta ao estado de jejum prolongado e declínio da glicemia, é correto afirmar que a secreção de insulina. Então, no paciente com trauma, a secreção de insulina é mantida, tá maluco, mantida, tá maluco, mantida, tá maluco. Suprimida, suprimida. Beleza, só podem ser essas duas. Você não vai ler isso aqui. Mantida, tá errado, risca. Ah, eu quero ler. Não. Por que mais uma vez, eu sempre falo isso, por que a mulher passa mais, é estatístico isso, por que a mulher passa mais em prova de residência do que o homem?